Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à conferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 do Enjoei. Destaco para aqueles que precisarem que temos disponível na plataforma a ferramenta de tradução simultânea. Para utilizá-la, basta clicar no ícone de Interpretation através do globo na parte inferior da tela. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, no endereço de www.ri.enjoei.com, onde já se encontra disponível o release de resultados. Durante a apresentação, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A. Na parte inferior de sua tela, escreva seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a conferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Enjoei, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Enjoei e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para esta apresentação, estão conectados hoje conosco Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thier Lima, diretor-presidente, Carlos Brando, diretor de Tecnologia, e Guilherme Almeida, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Por favor, Ana, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. Ana Lu aqui. Foi no início do terceiro trimestre, no dia 8 de julho, que tomei a minha emocionante primeira dose da vacina para a Covid-19. Foi ao longo do terceiro trimestre que vimos a vacinação avançar significativamente em nosso país e começamos todos a recriar as nossas rotinas. Que bom! Nesse momento transitório de um país recluso para um país que volta a pulsar, observamos com atenção como se daria esse movimento. Como ficaria a distribuição de tempo das pessoas, uma vez que agora passamos a ter mais opções? Tivemos um terceiro trimestre consistente, crescendo com desinvestimento em marketing, pois estávamos redimensionando nossos esforços e nos preparamos para irmos, também, para as ruas. Invadimos o mobiliário urbano de São Paulo com o mote: enjoei, anunciei, ganhei. Vida extra para as suas coisas, renda extra para você. É muito bom falar de vida depois de meses tão difíceis. É muito bom ser uma solução de renda extra para tantas pessoas em nosso país. Ao longo do período, seguimos trabalhando em inúmeras melhorias no cerne do nosso marketplace. Muitas dessas melhorias não são novas features, mas tornamos a experiência dos nossos usuários muito mais rápida e segura. Apenas para relembrar, ao longo desse ano, lançamos a plataforma para lojistas profissionais dentro do Enjoei, as reais oficiais, fizemos a migração dos nossos meios de pagamento, conseguimos avançar em serviços logísticos, muitos avanços foram feitos na nossa central de atendimento aos clientes, além de termos reduzido muito o número de denúncias em produtos, tanto por parte dos nossos usuários, quanto das marcas. Ao longo da apresentação, vamos dar mais clareza sobre essas iniciativas para que vocês possam acompanhar o desenvolvimento do Enjoei com mais detalhes. E para encerrar minha fala de hoje, eu vou contar uma história para vocês. Em meados de julho, a turma do marketing me pingou no Slack com a notícia de que tínhamos conseguido uma oportunidade muito boa para patrocinar uma super live de cantoras muito famosas no YouTube. Mas quem ainda quer live depois de 1 ano e meio de lives? Eu pensei. Confiante no time, eu não atrapalhei. Foram 5 horas de música ao vivo com mais de 500 mil pessoas. A cada hora que passava, eu pensava, agora a audiência vai abaixar, não é possível. E as 500 mil pessoas seguiam lá, firmes, ávidos cantores.
Contei essa história para ilustrar que no mundo cada vez mais funcional, com prazos contados, combinados, SLA, foco no serviço e na qualidade, o usuário, se encantado, topa ficar 5 horas com você numa live na internet. Quando a gente fala em frequência e recorrência, trazemos muitas métricas para ilustrar como isso acontece. Mas o que a gente não vê nas planilhas é como a gente toca o coração das pessoas e por que elas preferem estar no Enjoei e não em outras plataformas. Tem uma bossa, uma música aqui que só toca aqui. Live, todos os dias. Thier, pega daí. Olá, pessoal. Boa tarde. Ao longo do terceiro trimestre desse ano, avançamos muito em temas importantes para a companhia, tais como logística, segurança e atendimento ao cliente. Hoje, traremos a vocês o desdobramento desses assuntos ao longo da apresentação. Desde o início do ano, viemos incentivando a base de usuários recorrentes e acelerando o nível de frequência desses usuários. Dessa forma, a sustentação do nosso GMV em um patamar estável no terceiro trimestre desse ano se deu pelo fortalecimento da base recorrente, mesmo com uma redução de investimento em marketing em 19%. Nesse trimestre, mais de 50% das transações foram feitas por compradores que fizeram 2 ou mais transações por mês. Esse grupo também cresceu em número de usuários totais, alcançando mais de 40% de crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2020. Vale ressaltar a importância desse grupo de usuários. 60% do nosso GMV vem de vendedores que atingiram a marca de mais de 6 transações históricas. Esses usuários já contribuem com margens mais elevadas por natureza, como demonstraremos com mais detalhes nesse material, e seguem com espaço para ampliação da sua rentabilidade. Nesse contexto, é importante reafirmar o racional da nossa estratégia de investimentos, que se dá pelo equilíbrio de aquisição e ampliação da recorrência de usuários, sendo chave para a expansão do Enjoei. Nossa visão, como amplamente foi discutida durante o IPO, é investir no crescimento da base de usuários para que eles se tornem recorrentes mais rapidamente, ampliando o conjunto de clientes maduros e com maior rentabilidade. Vamos começar a nossa apresentação pelos destaques do terceiro trimestre de 2021. O nosso GMV total teve um crescimento de 46% em relação ao trimestre do ano passado, atingindo 199 milhões de reais. O nosso Gross Billing cresceu 26%, atingindo 44,7 milhões de reais. A nossa receita líquida teve um crescimento de 16%, alcançando 25,9 milhões de reais no período. Tivemos um crescimento de 13% em itens publicados, atingindo 3,7 milhões de itens nesse período. Crescemos 20% em número total de novos vendedores, alcançando 180 mil novos vendedores no terceiro trimestre de 2021. Alcançamos 166 mil novos compradores nesse trimestre, o que representa uma redução de 9% em comparação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, tivemos um crescimento de 29% no número total de visitas, alcançando 141 milhões de visitas totais e 36% a mais em número de visitantes únicos. Nesse slide, nós vamos entrar nos detalhes sobre o GMV, Gross Billing e Take Rate. O GMV total da companhia, como mencionamos, atingiu 199 milhões de reais no terceiro trimestre de 2021, representando um crescimento de 46% em relação a uma base elevada do ano passado. Embora, no acumulado de 9 meses, atingimos 575 milhões de reais, um crescimento de 73% versus os 9 meses de 2020, refletindo um forte ritmo de crescimento do volume total de transações realizadas na plataforma ao longo do último ano. Resultado de um ritmo saudável de aquisição de usuários e manutenção dos indicadores dos usuários recorrentes. O nosso Gross Billing cresceu 26% em relação ao ano passado, atingindo 44,7 milhões de reais nesse trimestre. É importante ressaltar que o terceiro trimestre de 2021 já reflete todas as novas políticas de comissionamento e de subsídios estabelecidas no período. Outra informação que é muito relevante compartilhar com vocês é como se dá a evolução da margem do take rate dos nossos vendedores e compradores à medida que eles evoluem na plataforma. No gráfico inferior, no eixo horizontal, a gente demonstra como se dá o take rate à medida que o vendedor evolui na plataforma. No eixo vertical, nós demonstramos como se dá a evolução da frequência e a evolução do usuário comprador. O que a gente pode notar aqui nesse gráfico? É que os usuários, tanto compradores quanto vendedores, quando eles atingem a sua maturidade, eles têm um take rate que chega a ser 3 vezes maior do que o usuário comprador e vendedor no início da jornada. Atualmente, 60% do nosso GMV vem desses usuários que já estão mais maduros e mais avançados dentro do Enjoei.
Essa tabela deixa muito claro qual é a nossa estratégia no fim do dia, que é aumentar a base de usuários e acelerar a sua maturidade dentro do Enjoei. Nesse próximo slide, nós vamos entrar nos detalhes sobre o GMV dos compradores dentro do Enjoei. Trazemos de volta as cohortes dos usuários compradores aqui dentro, mantendo-se próxima a 300% de GMV em 18 meses em comparação ao seu período inicial. Embora mais importante do que isso é mostrar como a nossa estratégia de aceleração da recorrência vem se desdobrando. No gráfico abaixo, vocês podem observar que 53% das transações vem de usuários com 6 ou mais compras durante o trimestre, ou seja, mais de 2 compras por mês. 20% vem de usuários com 1 ou 2 compras e 28% vem de usuários que estão em evolução, que já fizeram 3 a 5 compras. Agora, na tabela ao lado, a gente consegue observar que o número total de usuários nessas condições também vem aumentando. Usuários com mais de 6 compras cresceu 44% em número total de usuários quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2020. Ou seja, esse número vem evoluindo com bastante intensidade. O que é possível notar é que o GMV do nosso usuário recorrente vem crescendo e com qualidade. Entrando no tema vendedores, nós crescemos 20% nesse terceiro trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2020, alcançando 180 mil novos vendedores. Como reflexo da implementação da nova política comercial, verificamos acentuada redução na taxa de cancelamento de transações, chegando a uma diminuição de cerca de 20%, quando iniciamos os testes referentes a essa nova política. Também tivemos um crescimento de 13% no número total de produtos publicados, alcançando 3,7 milhões de itens nesse período. Mas também é importante ressaltar a qualidade desse inventário. Um dos indicadores que evidencia a efetividade das ações que temos feitos para proteger os nossos termos de uso é o número de denúncias feitas por marcas parceiras. No final de maio de 2021, fechamos acordos com diversas marcas por meio de um canal direto de denúncias, e que em poucos meses foi capaz de remover centenas de itens de maus vendedores. Nesse próximo slide, ainda em vendedores, vamos falar da campanha que estamos colocando no ar para trazer mais vendedores e aumentar o sortimento total na plataforma. Sabemos que sortimento é diretamente proporcional à nossa capacidade de aumentar a frequência de compra dos usuários. A nossa campanha para trazer mais vendedores tem um mote de vida extra para suas roupas, renda extra para você. A nossa campanha foi lançada no final de setembro de 2021, que, além de atuar no fortalecimento da marca, puxa o pensamento de mais pessoas para essa nova maneira de gerir as coisas que elas têm em casa. Em visitas, no terceiro trimestre de 2021, tivemos um total de 141 milhões de visitas totais na plataforma, ficando 29% acima do número registrado no mesmo período do ano anterior. Em termos de visitantes únicos, observamos um crescimento de 36% ano a ano e fechamos o trimestre com 30 milhões de usuários acessando a plataforma. Agora, entrando em operações e logística, vamos observar os avanços que tivemos durante esse período. Fizemos a integração com a Jadlog no terceiro trimestre de 2021 para 100% da base de vendedores e passamos a indicar o serviço com menor custo próximo ao vendedor. Com isso, ao final do trimestre, Correios representava 58% dos envios, Jadlog 39% e Cangu, em fase de integração, 2%. Também nesse slide, conseguimos observar a evolução do custo médio de frete. Capturamos uma redução de 10% no custo médio de frete no final do terceiro trimestre de 2021 versus o primeiro trimestre de 2021 e 8% versus o segundo trimestre de 2021. Também seguimos empenhados em melhorar a experiência do vendedor em relação à postagem dos pedidos, oferecendo cada vez mais conveniência e pontos de drop-off para diminuir a distância do ponto de coleta e a residência do vendedor. Concluímos a nossa mudança para o novo centro de distribuição em Cabreúva, onde temos mais espaço e eficiência para comportar crescimento das nossas operações. Como mencionamos na última apresentação, estamos falando de uma área de 6.200 metros quadrados, com capacidade expansível para até 2 milhões de peças armazenadas. Continuamos a evoluir a experiência do usuário ao utilizar o serviço do Enjoei Pro, dando mais visibilidade das etapas e prazos de processamento. Também evoluímos parcerias para a distribuição das nossas bags, a exemplo do que fizemos com o site O Que Vestir, onde os clientes do site conseguem solicitar uma bag ao final do processo do checkout. Em nosso marketplace, no terceiro trimestre de 2021, aumentamos a nossa base de sellers em 47%, fechando o mês de setembro com 87 marcas. Temos trabalhado para atrair marcas que já são vencedoras no nosso modelo C2C e também trazer categorias que são complementares ao inventário do Enjoei, como, por exemplo, pets, cosméticos, esporte e decoração.
Seguimos crescendo em número de inventário e vendas, alcançando 197% de crescimento no nosso B2B2C em relação ao trimestre anterior. Vamos entrar agora na evolução do nosso atendimento. Fechamos o mês de setembro com uma nota de 6,7, referente à média móvel dos últimos 6 meses no Reclame Aqui. No entanto, na avaliação mensal, podemos notar que a nota 7, que significa a reputação bom, já se dá nos últimos 3 meses. Continuamos também evoluindo nossos indicadores internos de atendimento, incluindo o percentual de chamados atendidos em apenas um contato, que encerrou setembro de 2021 em 92% no consolidado. Com o objetivo de facilitar o contato dos usuários com o nosso atendimento e aliviar as pressões desnecessárias em outros canais como Reclame Aqui e redes sociais, incluímos links diretos de Fale Conosco em 100% dos artigos da nossa FAQ, fazendo com que a nossa FAQ fosse muito mais fácil de ser utilizada pelos nossos clientes. Agora deixo com vocês a palavra Carlos Brando, nosso CTO e cofundador do Enjoei. Brando, é com você. Muito obrigado, Tchê. Boa tarde a todos. É um prazer poder trazer para vocês alguns pontos altos de tecnologia e segurança da informação nessa conferência. Nos últimos meses, nós temos trabalhado fortemente no desenvolvimento de serviços e ferramentas para evitar fraudes dentro da plataforma. Entre esses serviços estão algoritmos de machine learning, algoritmos de análise de texto, análise de sentimento, e a finalidade é bloquear o compartilhamento de informações pessoais, de conteúdo ofensivo, de conteúdo impróprio, de acordo com os termos de uso do Enjoei. Nós também construímos software proprietário para o gerenciamento das imagens que são exibidas na plataforma. Esses softwares eles cobrem a cadeia inteira, desde a distribuição das imagens, o que acaba reduzindo consideravelmente o custo de infraestrutura e também aumenta a velocidade de carregamento das páginas, e vão até a remoção de conteúdo impróprio e análise de texto dentro das imagens, o que inclusive já está em teste em algumas áreas do site. Outro ponto que também tem recebido muita atenção é a área de cibersegurança da companhia. Então, nós reforçamos os times em todas as principais frentes dessa disciplina e também fizemos investimentos em novas ferramentas para aumentar a maturidade em todas as camadas de segurança da informação. E, por último, também gostaria de comentar que nós desenvolvemos um plano interno, um plano de carreira estruturado para todo o time da engenharia. Esse plano ele é público, ele pode ser visto no site carreira.enjoei.com, e também montamos uma trilha de treinamento e de mentoria para todo o time da engenharia. E isso tem ajudado tanto na retenção dos nossos profissionais, como também na atração de profissionais qualificados para a área de tecnologia. Então, esses são alguns pontos altos da área de tecnologia, e eu gostaria de passar agora a palavra ao nosso CFO, Guilherme Almeida. Obrigado, Brando. Boa tarde a todos. Falando então dos resultados financeiros do Enjoei neste trimestre, a gente começa destacando a evolução da receita líquida, que cresceu 16% ano contra ano. Vale relembrar a mudança de sede da companhia para Barueri no mês de julho, reduzindo assim a alíquota de ISS de 5% para 2%. O custo de serviço prestado atingiu 18,8 milhões neste trimestre, contra 13,9 milhões no ano anterior. Tivemos, porém, uma redução frente ao segundo trimestre de 21, quando os custos totalizaram 20,4 milhões, devido à redução de custos logísticos conseguida com a diversificação de fornecedores. E como consequência direta desta redução, o lucro bruto aumentou 17% em relação ao segundo trimestre, saindo de 6,1 milhões para 7,1 milhões, e com a margem bruta evoluindo de 23% para 27,4%. As despesas gerais e administrativas totalizaram 14,7 milhões, desconsiderando a despesa relativa aos programas de opção de compra de ações de 7,9 milhões que não possuem efeito caixa, representando uma variação de 22% trimestre contra trimestre. Tal crescimento pode ser explicado principalmente pela variação em duas linhas. A primeira, salários e encargos, afetada por aumento de headcount e aplicação de dissídio. A segunda, amortização, consequência do crescimento do nosso ativo intangível decorrente da evolução da plataforma. Vale ressaltar que o headcount da companhia está praticamente estável desde o final de junho. Já as despesas de marketing somaram 12,3 milhões neste trimestre, uma redução de 19% em relação ao trimestre anterior. Decidimos por desacelerar alguns investimentos de marketing de performance com o objetivo de manter eficiência, dado o ambiente de aquisição de usuários mais competitivo e inflacionado. Mas a maior redução foi em branding, uma pausa em preparação para a campanha que lançamos agora no quarto trimestre. O EBITDA ajustado
que desconsidera a despesa relativa aos programas de opção de compra de ações, evoluiu de menos 19,2 milhões para menos 17,3 milhões, no comparativo trimestral. Agora, estamos disponíveis para iniciar a sessão de perguntas e respostas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever o seu nome, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. A nossa primeira pergunta vem do Marcelo Santos, da JP Morgan. Marcelo, iremos habilitar seu microfone para que você possa fazer sua pergunta. Por favor, Marcelo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por pegar minhas perguntas. São duas. A primeira é se vocês pudessem discutir um pouco as perspectivas para a evolução do take rate. Ele tem sofrido um pouco com o novo modelo de comissionamento, mas queria entender se isso já entrou em regime, se a gente até poderia ver um aumento, dado que você começa a ter algumas pessoas não entregando tão bem, e isso implicaria num take rate um pouco maior para elas. E a segunda pergunta é a questão do marketing. O marketing offline foi um pouco menor esse trimestre, razoavelmente menor, porque vocês lançaram uma campanha offline mais para o final. Quer dizer, quando a gente pensa num nível mais estável de marketing, deveria ser um pouco maior que esse, a gente deveria olhar os trimestres anteriores como uma base, ou vocês realmente estariam reduzindo o nível recorrente de marketing? São as duas perguntas. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Tia falando aqui. Primeiro, respondendo a parte do take rate, como é que a gente está vendo a evolução. A primeira coisa que a gente trouxe aqui, que foi importante a gente ressaltar, como é que funciona a configuração do nosso take rate. Né? A gente vê que ele tem, no início da sua jornada, um take rate um pouco menor, né, onde tem mais incentivos, onde a gente tem um ticket médio até um pouco mais elevado na composição do gasto por comprador e vendedor, e depois eles tendem a ir aumentando com o tempo. Aonde a gente coloca, né? Então a gente pode entender e pensar sobre a evolução do nosso take rate. À medida que a gente está investindo mais para aumentar a nossa base de usuários, inicialmente, por composição e por share desses usuários, eles pressionam o take rate para o seu início da jornada. Mas à medida que a gente vai desincentivando ou evoluindo o nosso grupo de usuário com mais rentabilidade, esse take rate se estabiliza. Né? A gente tem esse take rate que a gente mostrou nesse trimestre, ele já é uma composição já com consolidado das novas políticas comerciais que a gente colocou nesse trimestre. Para o trimestre que a gente não tinha ainda colocado a política de primeira comissão grátis para o primeiro vendedor, mas assim, a gente já tem na nossa perspectiva, como é a nossa trajetória de evolução do take rate. O que a gente tem que ter na nossa cabeça é o seguinte: o usuário mais maduro, ele tem mais rentabilidade e também tem mais predisposição a serviços adicionais, ou até take rates mais elevados. Mas isso aqui é uma questão estratégica que a gente não disponibiliza um guidance específico nessa direção. Quanto à sua pergunta do investimento de marketing, a gente tem que separar duas coisas aqui, né? O que é o investimento de branding proporcional ao crescimento, ao GMV total, e o investimento de performance. São dois tipos de investimentos que a gente faz com respostas diferentes ao longo do tempo. O investimento de performance, eu poderia dizer para você que ele pode estar mais atrelado ao nível de crescimento e GMV do curto prazo. O de branding, ele já tem um efeito mais de médio e longo prazo. Então, ele é um pouco não sincronizado com os períodos de investimento. E, de fato, a gente, nesse período do último trimestre, a gente reduziu o investimento em branding, preparando para esse novo estágio de campanha, para retomar um investimento um pouco mais acelerado. São ondas de investimento quando a gente fala em branding. Ele não é tão sincronizado o crescimento vis-à-vis o nível de investimento em branding. Já o de performance, ele já tem esse link um pouco mais direto. Tá joia, obrigado, Tia. A nossa próxima pergunta vem do Carlos Herrera, da Condor Insider. E ele fez ela escrita, são duas perguntas. O que levou as despesas operacionais a aumentarem tanto? E a próxima é: como vocês estão no quesito de M&A
e existem empresas no pipeline? Boa tarde a todos. Guilherme Almeida. Carlos, obrigado pela sua pergunta. Falando então das despesas administrativas, quando a gente faz o comparativo entre 3T e 2T do ano de 21, o que a gente observa é um crescimento de 2,5 milhões nas despesas gerais administrativas e uma redução de quase 3 milhões nas despesas publicitárias. Então, comparando um quarto com o outro, as despesas elas praticamente se mantiveram constantes. Mas dando um deep dive nas gerais administrativas, a gente teve um crescimento na linha de salários e encargos de pouco mais de 1,5 milhão, decorrente principalmente de um dissídio que foi feito agora no terceiro TRI, e também na linha de depreciação e amortização, decorrente do nosso intangível, que é a parte que a gente ativa dado o desenvolvimento da plataforma. E, por último, acho que um pequeno aumento na linha de serviços de tecnologia, que tem a ver com ferramentas de segurança, ferramentas de atendimento. Quando a gente faz o comparativo com o ano anterior, de fato, o crescimento é bem mais significativo, mas vale lembrar que era um outro momento de companhia. Então, um momento até pré-IPO, né? Então, os nossos investimentos em marketing, que no 3T de 20 foram de cerca de 7,5 milhões, eles cresceram quase 5 milhões agora em 3T 21. A folha também cresceu consideravelmente, ela quase dobrou quando a gente compara o quarto de 21 com o quarto de 20, decorrente desse crescimento natural da companhia, dos investimentos que a gente vem fazendo, tanto em folha quanto em marketing, para, enfim, continuar a nossa trajetória de crescimento. Eu gostaria de só destacar mais uma vez a questão de folha, que em termos de headcount, vem se mantendo constante ao longo dos últimos meses. Perdão. A próxima pergunta, Tia, por favor. Em questão do M&A na pergunta, eu acho que assim, a resposta que a gente tem a gente continua observando, a gente não tem uma agenda extremamente ativa nessa direção, a gente vê oportunidades e, de novo, os investimentos que a gente levantou no capital, eles são muito orientados ao crescimento orgânico do Enjoei, mas nada impede, em circunstâncias que a gente considera que são boas para o Enjoei, para o crescimento do seu core e a aceleração, a gente considerar a hipótese de realizar algo nessa direção. A nossa próxima pergunta vem do Ramon Vieira, da Axel Capital, que seria: gostaria de entender melhor o LTV e o CAC da Enjoei neste terceiro trimestre. Qual o nível hoje? O LTV e o custo de investimento de aquisição de usuários, ele vai ser muito inerente ao que a gente tem de take rate e margem de transação, né? O que a gente faz em períodos que a gente está aumentando a base é fazer com que esse take rate e o nosso LTV ele tenha um pouco mais de pressão nos meses de curto prazo, mas sustentados naquele LTV dos usuários de longo prazo. Então, ele continua aquele grupo maior, com mais rentabilidade no longo prazo, quer dizer, depois de 6 meses, eles que fazem a composição do LTV de maneira mais sofisticada. O que a gente entende que em períodos que a gente está fazendo um investimento maior no início da jornada, o LTV ele pode sofrer intercorrências no seu curto prazo, mas ajustes no médio prazo de maneira simplificada. Isso é o nosso jeito de ver a trajetória de payback LTV do Enjoei versus o nosso investimento em aquisição. Complementando, perdão, só complementando a resposta feita pelo Tia, de fato, em termos de LTV, a gente teve a redução de take, que cria uma pressão para a redução do LTV, mas a gente teve tanto a subida de margem por conta da eficiência logística, quanto a evolução de recorrência, que na verdade fizeram com que o LTV tivesse uma pequena melhora. E quando a gente fala de CAC, a gente conseguiu ajustar em termos de eficiência e reduzir o CAC em Q3 versus Q2, por exemplo, fazendo com que o CAC recover, né, a razão LTV-CAC, na verdade, ficasse mais saudável
e reduzisse o payback dos nossos novos usuários. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela. Escrever seu nome e empresa para entrar na fila. Sem mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Desculpem, o Marcelo Santos tem um follow-up. Só um minuto. Marcelo, do JP Morgan, pode prosseguir. Boa tarde, obrigado por pegarem o follow-up. Quase não deu tempo de voltar para a fila. Tenho mais duas perguntas. A primeira é em relação aos subsídios, que é uma linha que nesse trimestre ela se comportou bem, né? Ela até deu uma redução. Vocês acham que vocês chegaram num patamar estável na política de subsídios? O que poderia falar um pouco dessas perspectivas? E a segunda pergunta é a questão das entregas fora do correio, né? Jadlog, Cangu, né? Vocês cresceram bastante nisso. Qual que é o objetivo? Onde vocês planejam chegar com essa logística fora dos correios? Quanto que daria para falar sobre isso? Obrigado. Perfeito. Quanto à pergunta dos correios em geral e da razão Jadlog e correios, a nossa ideia, começando pela segunda pergunta, é a gente ir colocando novos parceiros e deixando a entrega cada vez mais local. Uma das coisas que a gente tem na nossa navegação é um ícone que é regiões próximas. Então, a gente está sempre dinamizando a nossa listagem para o usuário comprador com itens que estão mais próximos a ele como comprador, e isso ajuda também a reduzir o custo de frete em relação à transação. Quanto à evolução do subsídio, de fato, a gente tem controlado bastante o nível de subsídio, mas assim, eu convido a fazer um pensamento sobre como a gente entende subsídio. Subsídio é um benefício que a gente dá para o vendedor, né? O vendedor consegue fazer mais transações, ele consegue fazer com que ele tenha mais liquidez dentro do Enjoei. Então, a gente sempre pensa em como a gente pode equilibrar não apenas o subsídio, mas que serviços estão atrelados à transação que a gente pode oferecer para o vendedor, que ele possa ter acesso a esse benefício. Hoje em dia, ele é um benefício que é igualitário para todo mundo, mas na dimensão do futuro, a gente pensa que o vendedor, assim como houve no passado, ele pode ter uma coparticipação nessa dinâmica de subsídio. É um pouco de como a gente pensa a nossa evolução. Então, se tratando de subsídio, pensa ele como um benefício que a gente dá para a transação. O vendedor ele pode participar ou não disso que a gente oferece para o usuário comprador, e é assim que a gente pensa, e é assim que a gente está pensando em continuar evoluindo nossas políticas comerciais do Enjoei como um todo. Tá joia, muito obrigado, Tia. A nossa próxima pergunta vem do Henrique Fischer, da Vola. Como deveríamos pensar o Enjoei como target de M&A? Alguma restrição para a empresa ser vendida ou fundir com outro player? Vamos olhar aqui num viés estratégico do que é o nosso core do Enjoei. Então, a gente tem evoluções, por exemplo, em canais, para lugares que a gente tem canais de aquisição, por exemplo, para trazer novos usuários, em categorias onde a gente pode ter frequências e recorrências diferentes, com ticket médio diferenciado também. E a gente também olha o outro viés, que é o viés tecnologia e serviço. Quando a gente olha dentro das nossas avenidas de crescimento e possíveis targets para a gente falar em M&A, em algum desses vetores ele tem que expandir o Enjoei, ou seja, em categorias que a gente pode ter uma frequência diferenciada, com ticket médio diferenciado, fazendo parte do nosso portfólio de produtos, canais para distribuição e aquisição de usuários e tecnologia para facilitar todo o uso da plataforma como um todo. A gente tem, dentro desse tripé, maneiras como a gente visualiza o nosso crescimento orgânico e inorgânico. Então, os possíveis targets que a gente poderia analisar, eles entrariam nessa esfera desse tripé aqui que eu mencionei agora. Obrigado pela pergunta. Agora sim, a sessão de perguntas e respostas está encerrada.
E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Perfeito, gente. Obrigado por mais uma reunião de resultados. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje compartilhando a evolução do Enjoei. Assim como eu trouxe no início da nossa apresentação, é muito importante a gente ter na nossa cabeça que o que a gente está criando aqui é um novo hábito. E um novo hábito ele acontece por repetição constante. O que a gente acredita? A categoria que a gente está formando, o produto que a gente criou, é um produto de hábito constante. Então, a gente está sempre investindo nos dois lados da plataforma. Para geração de sortimento, que aumenta a frequência e recorrência dos usuários, e aumento de base. A combinação desses dois fatores são os fatores primordiais para o nosso desenvolvimento. E a gente acredita muito que obtivemos resultados muito importantes no que tange, nesse trimestre, em evolução da nossa base de usuários recorrentes e frequentes. E a gente vai continuar investindo nisso, porque a partir desse momento a gente se torna imbatível na categoria que a gente trabalha. Obrigado, todo mundo. Até a próxima. A conferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021 do Enjoei está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.